Colheita ajustada, tamanho de partícula ajustado, matéria seca, 34%. Uma área da lavoura que está produzindo mais de 50 toneladas por hectare. Então a gente está acompanhando aqui para mostrar para vocês que dá certo e que a tecnologia bem aplicada vai te entregar resultado. Olha aqui, ó. Então eu queria mostrar para vocês espigas que estão em torno de 400, 465 gramas, entregando um excelente resultado. E aqui, presta atenção, o banco de semente era tão grande da integração que eu tive que fazer um glifosato aqui, ou seja, híbrido que não tolera glifosato, cuidado quando você faz integração, beleza?